comigo. Porque para Deus nada é impossível. De novo. Porque para Deus nada é impossível. Senta glorificando o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Você sabe por que para Deus nada é impossível? Você tem explicação o porquê dessa pergunta para mim e para você nessa noite? Você sabe me explicar o porquê para Deus nada é impossível? Aleluia. Eu escrevi aqui algumas coisinhas, irmãos. Estava estudando em casa e Deus me dava uma introdução assim. Por que para Deus nada é impossível? Porque nenhuma força ou poder anula a sua força. O seu poder sozinho criou tudo. Aleluia. Aleluia. Ou sempre será. Você precisa entender que para Deus nada é impossível. Isso porque Ele é o Criador de tudo. E tudo é dele. Porque fez por você. E só basta você crer. Amém, irmãos? Porque Ele é o Criador de tudo. Tudo é dele. Por isso que Ele é o Deus do impossível. O possível eu e você podemos fazer. O que tiver no alcance da minha e da sua mão, nós vamos fazer. Mas o que tiver fora do nosso alcance, Ele faz por nós. Mas Ele não faz de qualquer maneira. Ele só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Porque se eu e você não tivermos ligado na videira verdadeira, não adianta. O impossível não vai acontecer. A porta vai fechar. O caminho vai estreitar. Mas Ele não vai deixar de ser Deus. Porque Ele não fez na minha nem na sua vida. A palavra de Deus fala em Gênesis 18, versículo 14, que haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Há um tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Nesse livro, irmãos, de Gênesis, onde um anjo, 3 anjos apareceu a Abraão. E ali ele falou com Abraão que Sara teria um filho, o filho da promessa. Não importa quanto tempo você está esperando pela sua promessa, porque no tempo de Deus vai chegar na sua vida e vai mudar a tua história, porque Ele é Deus e Ele zela pela tua palavra. Aleluia. Porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem começado hoje na sua vida. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa de tudo aquilo que Ele tem dito aqui neste lugar. Aleluia. E as promessas dele são infinitas para minha e para a sua vida, se estivermos em obediência conforme as leis que Ele nos deu na palavra, conforme aquilo que Ele tem nos ensinado em cada livro, nesta palavra, neste livro preto aqui, ó, que Ele fechado é um livro comum, mas Ele aberto é a boca de Deus. Se você estiver vivendo segundo os estatutos que aqui se estão, você vai estar bem sucedido. As promessas vão te acompanhar. Você vai comer o melhor dessa terra. Você vai viver o melhor que Deus tem para você. Aleluia. Mas se eu e você olharmos para trás, as promessas não vão nos alcançar. O impossível de Deus não vai chegar. Sabe por quê? Deus não tem prazer naquele que olha para trás. Deus não tem prazer. E como os irmãos que me antecederam nessa noite, instruídos pelo Espírito Santo de Deus, com muita propriedade disseram que
que Ele é um Deus soberano, que Ele é um Deus misericordioso. Ele é o El Shaddai, o Adonai, o Elohim, o Emanuel, o príncipe da paz. Ele é. E Ele não me confunde nem te confunde, porque tudo dele é claro. As obras do Senhor traz paz, aleluia, ao meu e o seu coração. As bênçãos que o Senhor tem a revelar a mim e a você são inafáveis, são irreconhecíveis a olhos humanos, porque Ele é Deus. Desde o princípio, quando Ele começou a criar tudo, Ele já sabia. Ele estava criando, criou o céu, criou a terra, e logo após Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. E nós, como imagem e semelhança de Deus, não somos perfeitos, mas Ele é. Amém? Ele é perfeito. Ele é imutável. Ele não muda de acordo com a sua situação. Ele é sempre o mesmo. Ele não muda porque você está aqui. Oh, o Senhor está chorando hoje. Ele é seu Pai em todo o tempo. Ele diz que Ele não te quer como amigo mais, Ele te quer como filho. Ele te chama para uma responsabilidade de filho, de escolhido, de geração eleita, o sacerdócio real dele. Ele te chama para uma responsabilidade de caminhar, de frutificar, porque você foi chamado para dar frutos. Você foi chamado para fazer a diferença. O teu inimigo quer que você faça como a esposa de Ló, olhe para trás. Mas o Senhor não teve prazer nela, que ela virou ali uma estátua de sal. Eu e você, se olharmos para trás, nós vamos perecer na fé. E não é tempo, irmão, da gente ficar cocheando em dois pensamentos. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Ah, hoje quem vai pregar é fulano, eu não vou. Sabe por quê, irmãos? O Senhor está na casa. Independente de quem vai estar com esse microfone na mão ou não. Se Ele quiser operar maravilha aqui no nosso meio hoje, Ele faz. Não é o pregador que vai fazer, é o Senhor que faz. É Ele que nos chamou para a boa obra. Então Ele começa a aperfeiçoar na minha e na sua vida. Aleluia. E quando você é canal de bênção do Senhor, não adianta o inimigo pelejar contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, porque é Ele que tem te sustentado com mão forte. Aleluia. Eu também quero deixar uma passagem que está no livro de Jeremias 32:17, que fala também assim: Ah, Senhor Jeová, eis que Tu fizestes o céu e a terra com Teu poder, com Teu braço estendido. Não te maravilhas das coisas algumas. Jeremias aqui estava reconhecendo a grandeza do Deus a qual ele servia. E não é diferente nos dias de hoje, na minha nem na sua vida. Deus não mudou, irmãos. Ele continua fazendo as maravilhas no meio de nós. E Ele nos fala em Isaías que a mão dele está estendida e o ouvido dele está atento à oração feita aqui neste lugar. A sua oração tem chegado até o trono de Deus como um cheiro suave. Irmãos, porque ai daquele que a oração dele for abominada. Irmãos, é como se tivesse um cadáver em decomposição. Mas para aquele que está em Cristo é diferente. A obra que Deus começou na minha e na sua vida, Ele vai aperfeiçoar na hora certa, no tempo certo, porque Ele pode, Ele realiza. Não é na minha hora nem na sua, é no tempo dele. Irmão, não adianta a gente espernear, falar com Deus, brigar com Deus, porque a gente muitas das vezes limita a Deus da sua grandeza, da sua soberania,
da majestade real que Ele é. Irmãos, se nós somos filhos de Cristo, nós fazemos parte dessa majestade real, desse reino. Muitos têm brigado aí fora por homens, mulheres, mas nós temos que brigar e galgar o céu, porque o Senhor Jesus, Ele está para buscar a tua igreja, um povo diferente, um povo que não é confundido por ventos de doutrina, um povo que é lavado e remido no sangue dele, um povo diferente, um povo que fala e o inimigo se estremece e vaza. Aleluia. Quando um crente, um homem, uma mulher de Deus, abre a sua boca na autoridade, no nome de Jesus, não tem capeta, não tem demônio, não tem principado nem potestade que fica de pé diante da igreja do Senhor. A doença tem que partir retirada. Aleluia. Aquilo que te prendia hoje, as cadeias foram quebradas, porque há poder no nome daquele que vive e reina e opera hoje na sua vida muito mais além daquilo que você entrou aqui nessa noite pedindo, porque Ele é fiel, Ele é justo e Ele começou a boa obra e Ele há de aperfeiçoar na sua vida. É muito em breve. Alguns aqui vão voltar para contar o culto em ação de graça, pelas bênçãos recebidas na data de hoje. Muitos vão encontrar livramentos que receberam palavra ruim que o médico determinou. Vão trazer aqui diagnósticos diferentes, porque há poder no nome do Senhor Jesus, aquele que opera no meio de nós. Ele continua fazendo como Ele fez no passado. Aquela mulher do fluxo de sangue, que para mim e para você é impossível, mas para Ele não. É só tocar diferente na orla do Senhor, porque vai sair virtude. Eu não sei o que você entrou pedindo, mas Ele pode fazer hoje por você. Eu não sei o que o advogado já te disse, o que o juiz determinou. Eu não sei o que estão falando por aí de você, mas Deus ainda não disse nada. Ele manda você esperar. Espera só mais um pouquinho, porque eu vou fazer na sua vida muito mais além do que você tem pedido hoje, porque Ele é fiel e Ele realiza na sua vida, no seu ministério, na sua casa, na sua família. Ainda que o inimigo tente, ele só tenta, mas ele é um derrotado na minha e na sua vida. Nos livros de Mateus, Marcos e Lucas, eles também fizeram uma menção do impossível de Deus. Mas quando eles estavam ali falando do impossível de Deus, eles estavam relatando de um homem, de um jovem rico, a qual o Senhor mandou que eles perguntam para eles: vocês acham que é fácil um crente entrar no reino, um rico entrar no reino dos céus? Você acha que é fácil hoje, igreja? Não é fácil. Com a minha e a sua visão, não é fácil. Aí Jesus falou, olhando para eles, falou assim para eles: olha. E olhando Jesus para eles, disse-lhes: homens, isso é possível, mas a Deus é possível. Para Ele é possível, sabe por quê? Ele ama o pecador e abomina o pecado. E quando a gente está em Cristo, nós somos nova criatura. Nós somos transformados. Nós somos avivados pela presença de Deus. O Senhor, Ele veio para salvar, libertar e levar para o céu. O inimigo da minha e da sua alma, ele veio o quê? Para trazer divisão, matar, roubar, destruir. Mas Deus nessa noite, Ele fala assim comigo e contigo, que às vezes nós limitamos tanto o poderio dele, que
que a gente está passando uma situação tão estreita, tão estreita. E assim, o relógio de oração dessa semana, desses 8 dias, foi nos direcionado sobre orar sobre os tempos difíceis que estão por vir. E assim, eu até mencionei isso com meu esposo. Eu falei assim, a gente nunca teve um tempo não difícil. A nossa vida toda foi difícil. Tudo para nós é mais difícil, meu filho. Falei com ele. Sabe por quê? Ainda ele estava até falando assim, você tem que se consertar alguma coisa aí que para você tudo é mais difícil. Mas eu creio que o meu Redentor, Ele é aquele que faz o impossível hoje. Ele muda o quadro hoje. Ele muda a história hoje. Ele pode, o inimigo pode até ter decretado que está difícil. Mas o Deus de vitória, Ele nos garante. A vitória é certa para aquele que está em Cristo. Porque se crermos, nós veremos a glória de Deus. Nós veremos o Senhor agir em nosso favor. Se crermos, os céus vão se abrir. Aleluia. E as portas vão se abrir diante de nós e nós vamos passar. Irmãos, os tempos estão difíceis porque a palavra de Deus está se cumprindo. Eu não me lembro bem onde hoje fala que os dias são trabalhosos, onde os homens são amantes de si mesmos, são cobiçosos, se deleitam entre si. Mas a palavra de Deus, ela nos confirma, ela nos conforta que tudo nós podemos em Deus, porque Ele nos fortalece no momento da nossa angústia. Ele está conosco no momento da nossa alegria. Ele está conosco no momento do luto. Ele não está com a gente só no momento do oba-oba. Ele está para todos sempre. Ele diz, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele não disse até ontem, até o último dia. Aleluia! Não é agora, não é hora de parar. Não é hora de desistir de sonhar. Não é hora de parar e ficar pensando no que passou na morte da bezerra. É tempo de despertarmos. É tempo de vivermos o melhor de Deus que está por vir. Irmãos, eu não recebo palavra negativa de ninguém. Sabe por quê? Eu já tenho um adversário que luta dia e noite para me pôr para baixo, para me deixar cabisbaixo, triste, deprimida. E Deus não. Ele fala assim, eu te chamei por cabeça e não por cauda. E Ele te coloca de pé hoje com mão forte. Ele te põe de fé. Você que está sem força, seja hoje renovado, seja transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Ele te fortalece, Ele te rime hoje, assim como Ele fez na vida de Moisés, na vida de Josué. Ele te convida a ter ânimo para vencer os dias difíceis. Porque tem dia que eu e você vivemos guerras e guerras e guerras. Nós matamos gigante, pisamos na cabeça da serpente e matamos um leão por dia. É mentira? Porque a nossa luta não é contra a carne, é contra os principados e potestade que habita nas regiões celestiais. E ele tem uma função, o nosso inimigo, é testar a minha e a sua fé. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, se você precisa de algo impossível hoje, se tem um sonho que você fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Se você não consegue, Ele consegue por você. Ele faz hoje.
na sua vida, porque Ele é o seu advogado. Aleluia. Voltando aqui, eu quero deixar uma palavra que está em Isaías 43, 13, que diz assim: ainda que houvesse dia, eu sou, e não há nenhum que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando, eu quem impedirá? Tem ninguém para impedir, meu irmão, do impossível acontecer na sua vida. Não tem ninguém para impedir, só você mesmo. Sabe por quê? Só você. Porque às vezes a gente fala: Senhor, não tem mais jeito. Aquele cego de nascença, ele estava ali à beira daquele caminho, a mendigar, e olhando assim. Você tem fé hoje para curar alguém aqui que tem alguma enfermidade de cegueira? Você tem? Eu tenho. Eu queria que a igreja respondesse: tem ou não tem? Amém? Quem tem, glória a Deus. Porque é fé, irmãos. A fé move montanhas. E aquele homem, ele começou a gritar ali: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Às vezes é assim a minha e a sua volta. Você está cercado de amigos. Você olha para um lado, olha para o outro. Ô irmão, ora por mim. Ô irmão, minha causa é essa. Eu estou com um processo. Me ajuda em oração. E aquele homem sozinho à beira daquele caminho, ele pôde contemplar a glória de Deus. E você acha que ele viu sozinho? Aqueles que estavam à volta dele tiveram que ver ele sendo curado. Você não vai glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Você não entendeu o que eu disse nessa noite. Ele foi curado. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente tem que até falar com os irmãos para glorificar o nome de Deus. É porque a gente está tão cheio da gente que a gente está desligado. Aí a gente não vê a grandeza da palavra, a supremacia da palavra que mexe com o meu e com o seu coração. A gente coloca em primeiro lugar o meu problema, e esquece que o Deus do impossível, Ele soluciona o seu probleminha, o seu problemão, o seu problema. Às vezes, Deus nos chama a atenção. Que culto aquele de ontem. Que palavra gloriosa. Deus às vezes deixa o mar agitar, o barco quase afundar. Sabe para quê? Para te provar. Para movimentar você na terra dos viventes. Porque às vezes nós estamos que nem aquela palavra: vivos mais mortos. Não é tempo de irmãos. Quando uma pessoa estiver aqui na sua oportunidade, glorifica, dá lugar aí. Não é para mim não, é para Ele, é tudo dele. Porque o Senhor, o Deus do impossível, Ele não foi embora ainda. Até o último tempo. Tem uma canção que diz que depois do culto você vai ver. Você vai ver. Depois do culto você vai ver. Você vai ver, Jaqueline, depois do culto. Você vai ver, irmã Márcia, depois do culto. Você vai ver, Gláucia, depois do culto. O que Deus vai fazer com essa geração que está aqui hoje? Com o povo separado que Ele escolheu para estar aqui nessa noite. Luana, você vai ver o que Deus vai fazer. Samara, você vai ver o que Deus vai fazer. Sabe por que você vai ver o que Deus vai fazer? Porque Ele tem prometido e cumprido. Eu posso até prometer para você algo e não fazer.
mas Ele prometeu. E Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. E longe dele, irmãos, nós não somos nada. Não somos merecedores de nada. Porque Ele é fiel. Ele é justo. Ele é o Emanuel. Aquele que rege o mundo com sua grandeza, com seu poderio. Ele é um Deus onipotente, onisciente e onipresente no nosso meio. Porque Ele é fiel. Ele conhece o teu pensamento. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Olha bem, irmãos, Ele nos conhece bem antes de nossa mãe e nosso pai nos fecundar. Irmãos, o Senhor, Ele te conhece por dentro e por fora. Eu posso te ver aqui hoje cabisbaixo, triste ou alegre, mas o Senhor sabe o que passa dentro do teu coração. Quais são as suas súplicas, as suas necessidades em secreto com Ele? Porque Ele te convida, muitas das vezes, a entrar no seu quarto, a fechar a porta e falar com Ele em secreto. E muitas das vezes Ele faz que nem fez com Zacarias. Ele silencia. Zacarias, esse texto de Lucas começa falando com Zacarias. O anjo aparece e Zacarias ali entrou para dentro do templo e começou a fazer os afazeres dele ali. Irmãos, eu não sei o porquê que Deus está me trazendo isso à memória, porque eu não ia falar sobre Zacarias. E às vezes, aleluia, a gente, Deus nos silencia como fez com ele. Sabe para quê? Para quando o impossível acontecer na minha e na sua vida, a gente não abra a boca antes do tempo. E o anjo falou com Zacarias ali: a sua mulher vai ter um filho, o nome dele vai ser João Batista. Sabe, irmão, às vezes a promessa que Deus tem para mim e para a sua vida, Ele nos silencia para que o impossível dele possa acontecer. Porque muitas das vezes a gente vai abrir a boca fora do tempo e vai contar, e aí a promessa vai minguar. Às vezes é só você e Deus mesmo. Às vezes não é para você falar o seu processo para o seu irmão. Às vezes não é para você falar: irmão, ora por mim. É você e Deus no secreto. Às vezes é só você e Deus ali. Tá doendo. Mas é você e Deus. Sabe por quê? Deus não vai te dar uma batalha maior do que você possa suportar. Ele não vai te limitar daquilo que é para você fazer. Ele não vai passar na sua frente. Mas Ele só vai chegar no meio quando você estiver preparado para receber gostoso da parte dele. E assim eu quero agradecer a minha oportunidade, para a glória do nome do Senhor. Eu ia pedir